Bom dia a todos, salve meus queridos amigos, que a paz, o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Bom dia a todos aí de Minas. Eu estou em Minas, mas quase perto de São Paulo, na fazenda do Dr. Francisco. Aí em Minas eu sei que está muito frio, mas aqui está calor. Aqui está fazendo calor. Então eu estou aqui hoje gravando o Evangelho aqui. Que Deus nos abençoa, nos ilumina para esse banquete de amor, para que possamos alimentar nossa alma. Então vamos lá? Meu reino não é deste mundo. Pilatos, voltando a entrar no palácio, e mandaram vir Jesus. Perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhes respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos lhe disse então és rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. São João. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em toda circunstância como uma meta final da humanidade e como objeto essencial das principais preocupações do homem na Terra. Todas suas máximas se referem a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, a maioria de seus preceitos morais não teriam nenhuma razão de ser. Por isso é que aqueles que não acreditam na vida futura imaginam que ela fala apenas da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser considerado como o pivô dos ensinamentos de Cristo. Por esse motivo, é colocado num dos primeiros lugares dessa obra, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrena. Mostra-se concorde com a justiça de Deus. Os judeus só tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem um dia tornar-se anjos e compartilhar de sua felicidade. Segundo eles, a observância das leis de Deus era compensada com os bens terrenos, com a supremacia de sua nação, com a vitória sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo de sua desobediência. Moisés podia dizer mais a respeito a um povo pastor ignorante, que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus veio revelar-lhes que outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que promete aos que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontram sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. Lá é que aqueles que se encontram em toda a sua glória e para onde vai voltar ao deixar a terra. Jesus, no entanto, ao conformar seus ensinamentos com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa que os teria deslumbrado, iluminá-los, porque não teriam compreendido. Limitou-se a apresentar, certo modo, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza, de que ninguém pode fugir. Todo cristão acredita, portanto, necessariamente na vida futura, mas a ideia de muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para muitos, não passam de uma crença sem certeza absoluta.
Disso decorrem as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento de Cristo, no momento em que os homens se mostrarem maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são testemunhas oculares que a descreve em todas as suas faces e em todas as suas peripécias, de tal modo que não somente a dúvida não é mais possível, mas também a inteligência mais simples pode imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como todos imaginam, um país, ao ler uma descrição detalhada, ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições da existência feliz ou infeliz daqueles que se encontram, são tão racionais que todos afirmam que a si mesmo, que apesar de tudo, não pode ser de outra forma e que realmente essa é a verdadeira justiça de Deus. Então, meus irmãos, meu reino não é deste mundo e a vida futura de que os irmãos vêm nos falar. Então, Jesus, quando foi levado a Pilatos, Pilatos perguntou se ele era rei. Ele falou, não, tu o disseste. Porque o povo já tinha anunciado, né? Ah, Jesus é rei, Jesus é rei. Porque muitos profetas que vieram antes anunciaram a vinda do Messias, que seria o Salvador. Os judeus também acreditavam que o Messias ia vir. Só que eles acreditavam na ressurreição. A ressurreição para eles era a reencarnação. Eles acreditavam que o Messias ia vir cheio de glória, cheio de poder, e que como eles escolhidos de Deus, que seriam um povo escolhido, ia receber toda essa glória do Messias, né? Então eles achavam que ia ter vitória sobre seus inimigos, que o bem que eles faziam ia receber recompensa terrestre. Então, só que em muitos casos eles estavam enganados, porque eles acreditavam nos anjos, mas não imaginavam que os seres humanos um dia poderiam se tornar anjos. Então, o conhecimento deles era baseado em tudo aquilo que eles já tinham ouvido, né? Só que para eles, até hoje, o Messias ainda não veio. Ele achava que ele ia vir um homem poderoso, cheio de poder. Jesus veio cheio de poder, sim, de humildade, de amor. Esse era o poder de Deus, todo o seu amor pela humanidade, não a riqueza, o poder que os judeus achavam, né? Então, meus irmãos, a reencarnação. Jesus veio ao nosso planeta. A primeira vez que ele veio foi para criar o nosso planeta Terra, que ainda não existia. Ele viu que tinha muitos irmãos que precisavam de uma nova morada e muitos lugares já estavam cheios. Então ele pediu ao Pai que ele pudesse construir um novo planeta. Com isso foi uma nova galáxia, né? Aí veio ele junto com os seus engenheiros siderais e foram construindo o planeta Terra. Então Jesus veio à frente, né? Então criou esse planeta lindo. E Jesus veio depois, quando ele nasceu. Ele levou 4.000 anos para chegar aqui na Terra, porque o mundo que ele estava, nossa Senhora, estamos a milhões e milhões de anos-luz longe dele. Então, milhões, talvez 1.000, não sei. Então, Jesus veio passando por planeta, reencarnando em cada planeta, para ele criando corpo perispiritual, para depois ele ter o corpo físico, porque ele era luz. Ele não precisava mais de corpo, ele era pura luz, puro espírito ali em comunhão com Deus. Então ele teve que vir passando por cada planeta para vir criando esse corpo, para que depois ele chegasse à nossa Terra e tivesse condições de nascer aqui. Até sua mãe também foi muito escolhida e foi preparada muito antes, né, para poder receber Jesus. Porque a energia de Jesus era imensa. Como é que uma mulher humana normal ia conseguir manter aquela luz tão forte, né?
Então Maria também foi preparada, porque Maria também não era da Terra, José também não era da Terra, era de outro planeta muito mais avançado do que o nosso. Então, quando ele chegou na Terra, muitos já tinham conhecimento de que o Messias ia vir, porque os profetas anunciaram antes, né? Então, a reencarnação não foi falada só através do Espiritismo que veio trazer essa novidade, não. A reencarnação já era falada há milhares e milhares de anos antes, por muitos de outros irmãos iluminados que vieram à frente e preparando mais ou menos a cabeça das pessoas para compreender. Sócrates, Platão e muitos outros. Na Índia já se acreditava em reencarnação, né? Em muitos outros lugares já se acreditava. Então, na Grécia. Então, só que uns aqui um ponto aqui, um ponto ali, um ponto ali. E quando fez na França, através de Allan Kardec, juntou tudo isso para deixar mais esclarecido para a gente esse evangelho aqui, através dos Espíritos de Luz, do Espírito da Verdade, que é João Batista, né? Enviado por Jesus para vir trazer a mensagem rediviva de todo o evangelho de Jesus. Então, se aqui está abrindo assim a nossa mente, tirando isso aqui, ó, todas aquelas travas que estavam aqui, que nos atrapalhava a enxergar mais claramente. Então, para mim, eu era católica, foi uma bênção muito grande, sou muito grata a Deus quando o Evangelho segundo o Espiritismo chegou para mim. Sou muito grata mesmo, porque isso aqui abre a nossa mente. Então, Kardec, através das suas pesquisas, do seu estudo, dos Espíritos de Luz, ele passando a mensagem, veio abrir a nossa mente, veio esclarecer e mostrar outros pontos, que às vezes um sabia uma coisa, outro sabia outra, outro sabia outra, mas ninguém sabia tudo ao mesmo tempo. Então, Allan Kardec veio nos mostrar a nossa vida aqui na Terra e a nossa vida no plano espiritual. A lei de causa e efeito, a reencarnação. Então, veio nos ensinar muitas coisas. Então, por isso, quando Jesus falava, o meu reino não é deste mundo, então que a gente ia encontrar a nossa felicidade quando a gente desencarnasse ou morresse, deixasse o nosso corpo na Terra, a gente ia realmente encontrar o reino de Deus, que é o reino espiritual. Todos nós somos espíritos, só que para viver na Terra precisamos desse corpo. Seja magro, gordo, feio, é uma bênção o nosso corpo, é uma bênção cada reencarnação. Então, ele falou que o seu reino não era daqui, é no plano espiritual. Todos nós somos espíritos. Então, no plano espiritual é que é a nossa verdadeira vida. Quando deixamos esse corpo aqui, nós voltamos para a nossa casa. Só, como Jesus também disse, na casa do Pai há várias moradas. Cada um que deixa a terra vai de acordo, a morada de acordo com aquilo que a pessoa viveu. Se a pessoa foi um criminoso, só matou, roubou e fez injustiça, ele vai para uma morada bonita, num lugar bonito, como existe. No plano espiritual tem várias moradas, com vários planos espirituais. Tem lugar bonito, de paz, de luz, tem lugar de trevas, de dor e sofrimento. Então, cada um vai ser atraído de acordo com aquilo que ele fez aqui na Terra. Quem planta, colhe. A lei de ação e reação. Então, vai para esse lugar de paz e de luz aqueles que seguiram os ensinamentos de Jesus, seguiram as suas leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem quem pratique o bem, a misericórdia e a caridade, porque fora da caridade não há salvação, e a caridade começa conosco mesmo. Primeiro conosco, depois com quem está à nossa volta. Porque se a gente não nos amarmos, não tivermos a caridade para conosco mesmo, de cuidar de nós, da nossa alma, do nosso corpo, como é que a gente vai saber cuidar do nosso próximo? Como é que nós vamos amar o nosso próximo? Então a caridade começa aqui, ó. A mudança começa aqui, de dentro para fora. Quando a gente muda aqui dentro e muda aqui, o efeito é notado em volta. Quando numa casa se fala de amor, se fala de Jesus, se fala da oração, essa casa tem mais paz, mais equilíbrio, como toda família tem seus probleminhas, mas é tudo resolvido com mais calma, mais equilíbrio. Onde a pessoa briga, xinga, fala palavrão, bebe, usa droga, às vezes um probleminha pequeno fica gigante, todo mundo começa a discutir, a brigar, quando não tem morte.
Então, a nossa vida futura, ela começa aqui hoje. O que nós fizermos hoje vai ter efeito amanhã. O que nós fizermos amanhã, depois da manhã. Então, quanto mais conhecimento a gente coloca aqui dentro de nós e na nossa mente, no nosso dia a dia, a gente vai melhorando como ser humano. Mas é preciso alimentar o nosso corpo, mas alimentar a nossa alma. A nossa alma precisa de alimento, de boas leituras, de boas conversas, de bons livros, na televisão ver boas coisas. Isso estamos alimentando a nossa alma. Isso ao longo do dia, no outro dia, ao longo da semana, dos meses do ano, vão fazendo efeito, vão fazendo a mudança aqui. Que nós trazemos de vidas passadas, nossos defeitos e a nossa qualidade. Se a gente se esforça, nosso defeito vai ficando para trás. Então nós temos que fazer isso hoje, não amanhã, porque daqui 10 minutos já é futuro. Eu não sei se eu vou estar viva ou se eu vou estar morta. Então o que eu puder fazer agora, nesse momento, por mim e para os meus irmãos, eu devo fazer. Se eu devo pedir perdão ou desculpa, eu vou lá e peço, sem me sentir humilhada por isso. Porque tem gente que pede desculpa, às vezes perdão, mas se sentindo humilhado. Isso não é sincero. É sermos sinceros conosco mesmo. Se eu perdoar, que seja de coração. Se eu pedir desculpa, que seja de coração. Não só pedir na frente dos outros, você me perdoa aí, me desculpa, fui mal. Você é só da boca para fora. Não adianta. Termos humildade como Jesus nos ensinou. Ser manso como Ele. Caridoso como Ele. Ele trouxe tudo para nos ensinar como chegar ao Pai. Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a água viva vinda da fonte. Por isso a nossa vida futura é no plano espiritual. Conforme evoluindo, vamos reencarnando em mundos mais felizes, sem dor e sofrimento. Mas se eu estou cada vez que eu reencarno, eu pratico mal, volto de novo, pratico mal, volto de novo, pratico mal, não faço nada de bom nem para mim nem para o meu próximo, muitos estão tendo a última oportunidade agora nesse momento na Terra. Quando desencarnarem, não fizeram mudança ao longo de tantas reencarnações. A hora que desencarnarem, vão ser atraídos já para um lugar onde vão ser levados para mundos a 100 mil anos-luz da Terra, de dor e sofrimento. Porque Deus, nosso Pai, nos dá muita oportunidade através da reencarnação. Há milhões de anos que estamos aqui na Terra, nascendo, morrendo, e muitos não fazem nada para melhorar, continua do mesmo jeito. Não acredita em Deus, não acredita em nada, é só maldade, crueldade. Se nesse momento que estão na Terra não fizeram nada para mudar, eles não vão ter mais oportunidade de ficar aqui na Terra, porque a Terra está melhorando, né? Está melhorando, o ser humano devagar está melhorando. Então tem mais gente boa na Terra hoje em dia do que gente ruim, mas ainda tem muita gente que está tendo a última oportunidade. E no plano espiritual, também tem muitos que vão reencarnar, que vão estar tendo a sua última oportunidade também. Se chegarem aqui melhorarem, vão continuar a reencarnar na Terra, mas se não melhorarem, vão para outro planeta. Então, o nosso planeta, nossa Mãe Terra, ela é a nossa casa. Devemos cuidar dela, porque nós precisamos dela para viver aqui. Precisamos. Muitos planetas, pela maldade dos seus habitantes, foi destruir, porque outros planetas já explodiu bomba atômica e destruiu tudo, todo mundo morreu, não teve como ninguém viver ali, né? Então, meus irmãos, vamos cuidar do nosso planeta, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar do nosso futuro agora, nesse momento. Amanhã pode ser tarde para mim falar, nossa, deixa eu ir lá ver como que está minha mãezinha, meu pai, deixa eu dar um abraço aqui no meu pai aqui hoje, né? Deixa eu aproveitar e ir lá falar com meu filho, eu te amo. Falar, ô mãezinha, ô vovozinha, eu te amo. Que bom que eu te vi, que bom que você está aqui. Dá atenção às pessoas que nós amamos, né? Os nossos filhos, nossos esposas, pais e mães, principalmente os pais que nos criaram e os avós que foram, como segundo pais para nós, valorizá-los, ser gratos a eles, porque graças a eles trouxeram os nossos pais e os nossos pais nos trouxeram. Se eles não quisessem que a gente nascesse, a gente não ia nascer. Então devemos ser gratos aos nossos pais que foram uma porta aberta para a gente reencarnar e aproveitar essa reencarnação, porque a gente não sabe se vai ter outra oportunidade aqui na Terra, porque às vezes a pessoa hoje pode estar no bom caminho, fazendo bem, praticando o amor,
Mas acontece às vezes uma tragédia tão grande e a pessoa se revolta e começa a se tornar má, fazer maldade, brigar e aqui e ali, aí depois perde, como se tivesse perdido parte da reencarnação, porque tudo aquilo de bom que ele fez até aquela hora, ele jogou tudo por água abaixo. Então, eu lendo o Evangelho de São João, uma parte lá eu li assim, que é preferível se a pessoa foi mal um certo tempo de sua vida, mas depois encontrou a Deus, encontrou Jesus, praticou o bem, o amor da caridade, do que aquele que foi bom muito tempo, mas chegou no fim da sua vida, jogou tudo por água abaixo. Então, cada reencarnação é uma oportunidade. Não importa de que maneira estamos vivendo aqui, pobre, rico, trabalhando como lixeiro, como faxineira, como médico, como doutor, não importa a nossa profissão, importa a gente valorizar aquele momento, valorizar o nosso trabalho, valorizar a nossa família, valorizar o nosso pão de cada dia, ser grata a Deus. Oh meu Deus, eu tenho uma casinha para me morar, eu tenho uma coberta para me cobrir do frio, graças a Deus, e ter caridade porque Ele está na rua. Se a gente tem uma coberta sobrando aqui, vamos lá doar. Se a gente tem alimento sobrando, vamos doar. Isso é praticar o amor e a caridade. É isso que Jesus nos pede, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, fazer ao nosso próximo tudo que nós queríamos que fizesse por nós. E com isso vai aquela história, porque a Igreja Católica acredita na vida futura. Os evangélicos acreditam que quando a pessoa morre, fica dormindo. Então, cada país, cada povo tem o seu céu e o seu inferno. Então, os judeus acreditavam que depois que morresse, ficava dormindo, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo veio nos mostrar que o céu e o inferno está aqui, ó. Está aqui. Quando estamos em paz, estamos no céu. Quando estamos cheios de problema na cabeça, preocupação, problemas sérios para resolver, a gente está no inferno, porque a gente não tem sossego nem no coração, nem na mente. A cabeça fica ali, rodando, pensando a mesma coisa, não acha caminho. Mas a gente que já aprendeu a encontrar Jesus, que conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos dos Espíritos de Luz, o que a gente faz na hora que acontece isso? Não, deixa eu parar, deixa eu respirar, as coisas não são bem assim não. Deixa eu parar, acalmar, levar meu pensamento a Deus, aos irmãos, amigos, para me acalmar, para me conseguir pensar direito, meu anjo da guarda, meus mentores, amigos, Jesus, a Virgem Maria. Acalma meu coração, acalma minha mente, para que eu possa pensar e raciocinar com calma, para que eu possa encontrar um caminho. Dai-me força, Jesus. Eu sei que isso tudo vai passar. Eu só preciso encontrar a melhor forma de resolver isso da melhor maneira para todos. Então a pessoa se acalma e resolve aquilo com mais equilíbrio. Isso o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos mostrar, que tudo é passageiro. Então a nossa felicidade depende de nós. Nós somos felizes conforme nós plantamos e fazemos. Se plantamos o bem, o amor e a caridade, nós vamos ser felizes. Vamos ter nossos próprios problemas? Vamos, porque cada ser humano na Terra tem os seus próprios problemas íntimos que trazemos de vida passada para resolver. Fora os problemas que nos rodeiam, de filho, de parente, isso aqui, às vezes de um amigo muito querido, isso nos dá preocupação. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo veio abrir a nossa mente, veio nos trazer aqui mais claramente as leis de Deus, veio nos mostrar como Deus, nosso Pai, nos ama tanto, que Ele nos deu a oportunidade de reencarnar, desencarnar, para melhorarmos como seres humanos. Se numa vida a gente fez mal a alguém, na outra vida a gente pode consertar isso. Então o céu e o inferno de cada um vai conforme o país, conforme a religião, mas cada um de nós estamos na religião que nós precisamos. O evangélico um dia vai ser um católico. O católico hoje em dia acredita, alguns acreditam, que a gente pode morrer, reencarnar de novo. Aqueles que se interessam podem ser católico e procurar o conhecimento do Espiritismo, não tem nada de mais. Isso não quer dizer que ele tenha deixado de ser católico, não. Ele só está abrindo a alma dele, a mente, para novos conhecimentos. Quando a gente tem bons conhecimentos sobre esse tema todo aqui do Evangelho, a gente fica mais tranquilo. A gente pode ir na missa assim, confessar, comungar, fazer a nossa procissão
Eu era católica, eu amava comungar, assistir à missa, estar ali louvando a Deus. Hoje eu sou espírita. Eu continuo fazendo a mesma coisa, rezando o meu terço, só não vou mais à missa, né? Antes de eu ser espírita, eu gostava muito de ir à missa, mas depois que comecei a trabalhar como médium, a hora que o padre começava a falar o sermão, eu dormia. Quando ele terminava, eu acordava. Eu falei assim, eu não vou mais ir à missa não. A hora que o padre começa a falar, eu durmo. Então, tudo vai também de acordo com o que a pessoa fala. Eu não sou nenhuma palestrante, igualzinho, eu vejo muita gente aí que fica hora fazendo palestra. Eu não falo como ele, porque cada um tem a sua tarefa. Meu trabalho como médium é trabalhar ajudando o encarnado, desencarnado, trabalhando com os obsessores, fazendo a minha parte, procurando pôr uma semente no coração das pessoas, para despertar elas para as coisas de Deus, para as coisas da vida. Então, o padre ensina do seu jeito, o evangélico do seu jeito, o budista lá do seu jeito. Cada um acredita no seu Deus do seu jeito, de como que é a reencarnação. Então, Moisés, quando veio conversar com aquele povo lá, que era tudo pastores, pessoas simples, eles eram muito ignorantes. Moisés trouxe, né, os 10 mandamentos, né, mas ele tinha que pôr suas próprias leis, porque aquele povo era muito ignorante. Então Moisés não era um homem bonzinho, assim, meus irmãozinhos, meus queridos. Não, ele tinha que falar firme, ele tinha que ser duro, para que aquelas pessoas pudessem compreender. Então ele falava que Deus castigava. E os evangélicos hoje em dia ainda acreditam nisso, que Deus castiga. Deus não castiga, Deus é amor. Então Moisés teve que falar ali firme, mostrando do jeito dele como que Deus ia agir. E Jesus veio nos mostrar um outro Deus, um Deus amoroso, caridoso, que não castiga nenhum dos seus filhos. A nossa felicidade está nas nossas mãos. Nosso sofrimento está nas nossas mãos. O que nós estamos plantando com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, é o que nós vamos colher depois. Então, meus irmãos, Deus ajuda o homem através do homem. Então, o Espiritismo veio completar tudo aquilo que os nossos irmãos lá de trás vêm ensinando através do tempo. Só que o povo não queria escutar. Aqueles que eram espíritos mais evoluídos escutavam, mas aqueles que não eram achavam que era coisa, era história, era bobagem, né? Por isso que Jesus nos enviou o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o povo já estava mais preparado para ouvir e para compreender. Então, cabe a nós refletirmos sobre o céu, o inferno, sobre o reino de Deus, sobre a vida futura. Agora, o reino de Deus pode ser aqui na terra também. Pode ser aqui na terra, né? Tem pessoas aí que vivem em vilarejos, onde não tem tanta maldade, às vezes nem tanta violência. Ali eles vivem praticamente como se estivesse no céu, cada um trabalhando, ganhando a sua comida, sendo amigo de um, ajudando o outro, praticando o amor e a caridade, muitas vezes sem saber isso aqui, ó. Conhecendo simplesmente Jesus. Às vezes, sem conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, praticam muito mais caridade do que aqueles que têm o conhecimento. Então, ante a maldade não existe tanto. Por quê? Porque aquele povo que está ali, eles já fizeram para merecer. Eles já aprenderam em vida passada a viver em paz, em harmonia. Então, na sua simplicidade ali, no seu dia a dia, eles vão criando o reino de Deus dentro deles e em volta deles. Quando forem para o plano espiritual, vão para um lugar muito bonito. Cada um de nós nascemos conforme nós merecemos. Nós plantamos, nós colhemos. A lei de causa e efeito. Quem planta, colhe. Não adianta pensar que você vai jogar pedra no vizinho e que ninguém depois vai vir jogar pedradas em você, porque vai. Se você jogou uma pedra, você vai relevar pedradas. Então, meus irmãos, que possamos refletir sobre esse evangelho de hoje. O reino de Deus não é deste mundo e a vida futura. Então, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo, que nesse momento, esses ensinamentos dos Espíritos de Luz possam tocar o coração de quem está me ouvindo, que possa gerar ali
uma semente, uma flor e se tornar uma árvore, para que essas pessoas, assim como eu, o pouco que eu conheço, levar a outras pessoas que querem me ouvir. Que Deus abençoe a todos vocês, muita luz, muita paz e saúde no coração de todos vocês, nos seus lares, com seus familiares, e que Deus, nosso Pai, abençoe e ilumina todo o nosso planeta Terra, nossa Mãe Terra, a todos os nossos irmãos encarnado e desencarnado, para que a paz, o amor de Jesus Cristo reine em cada coração, que nós possamos sentir na nossa alma a grandeza do amor de Pai dentro de nós, porque Deus está aqui dentro de nós. Nós somos centelha de Deus Pai e Jesus também está conosco. Jesus está conosco quando nós deixamos nosso coração e a nossa mente aberta e possamos falar: vem Jesus, faz parte da minha vida. O Senhor é meu escudo, é minha proteção. O Senhor é a luz da minha vida. Vem, Senhor, toma o comando de minha vida. Abençoe, Senhor, toda a humanidade. Que a paz e o vosso amor esteja em cada coração. Que assim seja. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês. E se Deus quiser, a semana que vem eu estou lá na nossa Casa Espírita São Francisco de Assis. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, louvado seja.